Acho que agora vai. Bom, então sejam bem-vindos ao nosso aulão sobre novidades de preço de transferência. Lembrando que todo aulão que nós realizamos, ele é feito no formato online ao vivo e após disponibilizada a gravação no nosso canal do YouTube. Meu nome é Márcia Ramos, sou sócia, do portal Tax Learning, que é um projeto pessoal onde eu elaborei os cursos, todo o material aí que eu utilizei ao longo da minha trajetória acadêmica, Foi um projeto em que eu transformei esse material em videoaulas. Então, o portal www.taxlearning.com.br, ele traz ali vários cursos de desenvolvimento profissional na área tributária, sempre composto por videoaulas aí com uma minutagem máxima de 20 minutos cada aula, justamente para propiciar, que o aluno ele possa assistir esse curso, de acordo com o tempo que ele tenha disponível. Além, do nosso portal, ao finalzinho da página, nós temos o endereço de todas as nossas redes sociais, Então, hoje nós temos participação ativa no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, onde há publicações aí semanais, aproximadamente 2 vezes a 3 vezes na semana. Nós disponibilizamos conteúdo em termos de atualização tributária, Isso de um contexto geral, tanto voltado para tributos diretos como tributos indiretos, tanto obrigação principal como obrigação acessória. Então, se você tiver lá, adiciona as nossas redes sociais para que você toda semana possa participar dessa atualização profissional, dessa atualização de legislação. Então, além das redes sociais, nós temos o grupo fechado aí do WhatsApp, onde vocês receberam esse link. Esse grupo não é um grupo que é usualmente utilizado para troca de informações, porque eu sei que nós geralmente somos muito ocupados, não conseguimos acompanhar toda a timeline, toda a trajetória de mensagens trocadas, Então, o intuito do grupo é disponibilizar notícias sobre novos cursos, bônus, descontos para aqueles que participam dos nossos aulões, participam dos nossos grupos, do nosso grupo de WhatsApp. Então, o intuito do grupo é muito mais demandar informações para vocês, quando os aulões serão realizados, do que a troca efetiva, já que a gente observa, que no contexto geral, os profissionais eles acabam não gostando muito, nem conseguem acompanhar muito a troca de muitas mensagens, Então, o grupo ele é reservado muito mais para disponibilizar essas dicas, esses descontos aí nos nossos cursos. Bom, o que nos reserva nesse aulão, nesse tempo que nós teremos aqui no ao vivo, E após aí a disponibilização da gravação no canal. Nós vamos falar, sobre a mudança, a grande mudança no cenário dos preços de transferência no Brasil. Nós hoje temos uma medida provisória, em tramitação, aí, pendente de sanção presidencial, já passou pelas 2 casas do Congresso, já sofreu algumas emendas, a maioria delas aí voltadas para correção de texto, mas com 3 que trazem novidades e alterações ao texto original. Então, a ideia é contextualizar o tema, fazer aqueles que, porventura, não conheçam o tema preços de transferência, possam entender a obrigatoriedade em que se aplica essa regra, e também trazer o cenário previsível, aí, previstos pela medida provisória 1152 de 2022. Bem, como de praxe, a gente sempre traz um material para demonstrar os principais pontos daquele tema que nós estamos apresentando no nosso aulão, sendo que, no caso do material, para que o aluno receba, efetivamente, ele precisa participar do nosso grupo de WhatsApp. Então, quem assistir no YouTube não vai ter acesso ao material, somente o aluno que efetivamente participar do nosso grupo de WhatsApp no dia seguinte ao do evento, o material ele é disponibilizado, tá bem? Então, vamos começar aqui a nossa navegação. Aqui no primeiro slide, nós temos o nosso endereço geral, caso o aluno queira tirar alguma dúvida do conteúdo do aulão, ou então, tenha navegado nas nossas redes sociais,
tenham ficado com alguma dúvida em relação a algum texto técnico que tenha sido divulgado ou algum curso que tenha visto, tá? Então, estamos à disposição aí para dirimir todas as dúvidas que surgirem, tá bem? Bom, então, para a gente começar a falar desse tema, né, não sei se vocês estão conseguindo ver o meu slide, caso não estejam, sinalizem, por favor. Para a gente começar a falar desse tema, a gente precisa conceituar, né? O que seriam preços de transferência. Então, aqui, essa imagem, ela já nos traz a informação que, para tratarmos de preço de transferência, nós estamos falando especificamente de operações internacionais, né? E qual é o principal intuito? Que, efetivamente, os preços que eu esteja praticando naquela operação que está ali na nossa ilustração, vamos imaginar que aqui no Brasil eu tenho uma empresa, né, realizando transações internacionais com uma outra empresa situada em outro país, onde a relação entre essas empresas seja uma relação definida como partes relacionadas, ou então, quando essa empresa lá no exterior esteja localizada em uma jurisdição definida como um país com tributação favorecida ou regime fiscal privilegiado. Então, quando eu realizo operações nesses termos, né, enquadradas nesse conceito, significa dizer que eu preciso comprovar para a Receita Federal do Brasil que esse preço praticado ele é totalmente livre de uma intenção de reduzir base de tributação do imposto de renda, né, e da contribuição social sobre o lucro líquido aqui no Brasil. Através de quê? Né? Através da simulação de preços. Se eu estou realizando, por exemplo, um pagamento para essa parte relacionada ou para essa jurisdição conceituada como país de tributação favorecida ou regime fiscal privilegiado, esse pagamento ele está sendo realizado por um preço maior do que efetivamente é praticado no mercado, entre partes independentes, partes que não sejam relacionadas. Do momento que eu tenho um superfaturamento desse valor, significa que eu tenho uma dedutibilidade indevida na apuração do imposto de renda pelo lucro real. Né? E essa diferença entre o preço praticado e o preço aceito pela fiscalização, ele precisa ser adicionado às bases de tributação. Por outro lado, se eu estou tendo um recebível, né, lá do exterior, e esse valor, né, esse valor desse recebimento, ele possui um valor menor do que deveria, considerando as condições de mercado e operações realizadas entre partes independentes, eu tenho um subfaturamento, ou seja, uma insuficiência de receita no Brasil. E aí, neste caso, eu também preciso adicionar essa diferença entre o preço praticado nessa operação e o preço aceito pelo fisco nas bases de tributação do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, tanto para o lucro real como para o lucro presumido. Então, o conceito, né, de preços de transferência é que efetivamente eu pratique essas operações entre partes independentes com preços que eu praticaria se essas operações fossem realizadas entre partes independentes. E aí a grande pergunta que se faz é: poxa, mas como é que eu vou saber qual é o preço aceito pela fiscalização brasileira, né? Qual é o preço aceito pela Receita Federal do Brasil? E aí nós temos, né, efetivamente, a legislação atual, né, que é a legislação aprovada pela Lei 9.430 de 96 e a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil 1312 de 2012, e através dessa legislação nós temos ali os métodos que nos trazem o preço aceito pelo fisco, né? Chamado de preço parâmetro, ou seja, aquele preço que eu vou comparar com o preço efetivamente praticado na minha operação, seja sob a ótica de um pagamento ou sob a ótica de um recebimento aí, numa relação entre partes relacionadas, ou quando a empresa no exterior está localizada nos chamados paraísos fiscais.
Muito bem. Então, a IN 1312, né, ela dá a tratativa da metodologia de cálculo atualmente vigente, né? Só que nós tivemos aí há alguns anos um interesse do Brasil em efetivamente fazer parte do cenário internacional, fazer parte da OCDE, né, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é um órgão internacional, composto por países, né, em sua maioria desenvolvidos, onde, através das reuniões realizadas, são traçadas ações de cunho social, cunho de desenvolvimento econômico de países, né, subdesenvolvidos, e também ações voltadas para o combate ao planejamento internacional abusivo, né? Então, planejamento tributário internacional abusivo. Ok? Então, dentre essas medidas, né, embora o Brasil ainda não faça parte, né, aqui pela nossa linha do tempo, houve em 2017 um pleito de ingresso no Brasil da OCDE, né? Então, o Brasil, ao longo de todos esses anos, vem cumprindo, né, com todas as condições necessárias para que formalmente ele ingresse na OCDE, e uma dessas condições, efetivamente, o atendimento, né, do nosso sistema tributário nacional, né? Então, nós temos, paralelo a essa legislação nova de preço de transferência, também aí tramitando no Congresso Nacional a nossa reforma tributária, né? Através aí do projeto de emenda constitucional 45 e 110, onde há a previsão, né, de efetivamente nós não termos mais tantos tributos sobre o consumo, né? Então, como atendimento a esse pleito da OCDE, o Brasil ele vem com essas duas demandas, né? Trazer no ambiente brasileiro o padrão OCDE do cálculo dos preços de transferência e também, né, trazer um novo modelo de sistema tributário nacional através da reforma tributária, né? Então, essa reforma tributária, qual é o principal objetivo? Trazer a figura do imposto sobre valor agregado, do imposto único, como já acontece nos outros países do mundo, tá bem? Falando agora, né, voltando aqui para a nossa temática, que é preço de transferência. Na sequência do pleito, lá em 2017, de ingresso do Brasil na OCDE, em 2018, nós tivemos um projeto de harmonização dos modelos de preço de transferência, né, através de um projeto conjunto aí realizado pela Receita Federal do Brasil, por membros integrantes da OCDE, né, e também do Conselho Nacional de Integração, justamente, né, para trazer condições de comparabilidade entre as práticas, né, tributárias, né, adotadas nos demais países com as práticas adotadas no Brasil, né? E esse estudo, esse projeto, ele resultou num relatório conjunto que foi publicado, né, nas redes sociais, né? Então, isso é um material que vocês podem achar na internet, se vocês buscarem relatório conjunto, né? Receita Federal OCDE, vocês acham lá esse PDF, apontando essas divergências, qual seria o planejamento para eliminar essas divergências, né? E qual seria aí o passo a passo, né? Isso foi publicado em 2019 e desde então a Receita Federal, em conjunto com a OCDE, vem trabalhando, né, novas formas de poder efetivamente, né, colocar em prática esse novo padrão OCDE na nossa legislação brasileira. Tá? Então, além, né, do percursor, obviamente, de condições de equidade com padrão tributário internacional, que aí nós temos o próprio preço de transferência e o próprio imposto sobre valor agregado, né? Ter um imposto único em substituição aos vários tipos tributários que nós temos na legislação brasileira. E em 2021, nós tivemos também um outro percursor, né, desse novo modelo de preço de transferência, né, que foi a alteração da legislação americana, né, através de um ato, né, que foi o TD 9959/2022, do Tesouro Nacional Americano, trazendo ali condicionantes para que os contribuintes americanos, ao terem retenção do imposto de renda
através de pagamento nas remessas ao exterior, né, de poderem ou não compensar esse tributo lá fora. Né? Então, houve, assim, algumas travas, né, alguns impedimentos desses contribuintes americanos poderem compensar o imposto retido pelo Brasil. Então, esse também foi um precursor, né, na velocidade de publicação dessa nova legislação. Até que em 2022, em dezembro de 2022, nós tivemos a publicação da medida provisória 1152, trazendo um novo padrão em convergência à OCDE do cálculo dos preços de transferência no Brasil. Muito bem, né? Então, nós tivemos essa medida provisória divulgada no final do ano passado, inicialmente, né, com previsão de adoção obrigatória em 2024, com opção pela adoção antecipada em 2023. Né? Os meses foram transcorridos aí em 2023, até que efetivamente nós tivemos a aprovação pelas duas casas do Congresso Nacional, tanto pela Câmara dos Deputados como pelo Senado Federal, da aprovação do projeto de lei de conversão 8 de 2023, agora pendente, né, somente aí da sanção presidencial. Então, nós aguardamos ansiosamente os demais dias de maio, né, com a expectativa de que essa lei fosse divulgada no mês de maio, mas ainda não aconteceu, ainda está pendente aí de sanção presidencial, e nós vamos transcorrer aqui, explicar aqui nesse aulão o que efetivamente essa medida provisória, né, e esse projeto de lei de conversão está trazendo aí de mudança, tá bom? Tivemos, em 2023, uma instrução normativa tratando da adoção opcional às novas regras, né? Então, a IN 2132, né, estabeleceu que para os contribuintes interessados em adotar as novas regras no decorrer de 2023, essa adoção ela precisa ser realizada aí, no período de 1º a 30 de setembro, através de um processo eletrônico no ECAC, né? E a partir do momento que o contribuinte ele faça essa adoção opcional, ele precisa atender, né, todos os artigos da medida provisória. Né? Então, esse é o texto legal aí da IN 2132, mas certamente, como a lei ainda não foi, né, divulgada no Diário Oficial, ainda não temos a instrução normativa da Receita Federal em adoção à nova lei, traz bastante insegurança ainda aos contribuintes. Né? Nesse momento, a gente está exatamente com essa expectativa, né, de publicação, a conversão da medida provisória em lei e, na sequência, a publicação da instrução normativa da Receita Federal do Brasil, né, adotando aí as normas para o novo modelo. Bom, de acordo com o último texto do projeto de lei de conversão aprovado pelo Senado, houve a manutenção da vigência, né? Então, a vigência obrigatória das novas regras é a partir de 1º de janeiro, e com a opção facultativa para o exercício fiscal de 2023. Então, a adoção facultativa significa dizer que o cálculo a ser realizado e oficializado em 31 de 12 de 2023 precisa atender às novas regras, né? E aí, no final, né, da nossa apresentação, a gente volta à temática. Será que vale a pena ou não, né? É a grande pergunta, né? Qual será o melhor modelo? Né? Mas isso a gente vai deixar para discutir mais para o finalzinho aí do nosso material, tá bom? Principais objetivos da medida provisória 1152: integração do Brasil na cadeia global de valor dos grupos multinacionais, ou seja, ter condições de comparabilidade, né, das práticas, né, tributárias no Brasil com as práticas tributárias realizadas nos demais países. Né? Então, o que está sendo realmente trazido na medida provisória 1152 já é a prática internacional. Né? Eliminar a possibilidade de dupla tributação, possibilidades, né, tanto de dupla tributação como da dupla não tributação daqueles rendimentos, né? Sejam rendimentos recebidos aqui no Brasil, sejam rendimentos recebidos pelo beneficiário no exterior, né? E a adoção do princípio, né, norteador das regras de preço de transferência na OCDE,
conhecido como arm's length. O que significa arm's length, né? O sentido literal da palavra é comprimento de um braço, né? O sentido figurado da palavra, né? O sentido efetivo, trazendo aqui para preços de transferência, é que o preço que eu pratique entre operações entre partes dependentes de um mesmo grupo, né, seja o mesmo preço praticado entre partes independentes. Ou seja, não pratique preços com condições de favorecimento de forma que eu diminua a tributação desse evento aqui no Brasil, né? Então, esse é o principal objetivo aí do princípio arm's length. E do momento que eu pratique essa operação em condições comparáveis, ou seja, o mesmo valor entre partes independentes e o mesmo valor entre partes dependentes. É como se efetivamente eu tivesse ali o que a legislação define como cumprimento de um braço, ou seja, eu tenho as mesmas condições praticadas tanto em uma operação como em outra, né? Bom, trazendo aí a aplicabilidade, né, dessa nova regra, né? Então, aplica-se na determinação da base de cálculo do IRPJ e da CS, então isso não mudou, sempre com a visão 31 de dezembro, isso também não mudou, mesmo que a empresa tenha apuração trimestral, tanto pelo lucro presumido como o lucro real trimestral, a apuração dos preços de transferências ocorre sempre no último dia do exercício fiscal, né? Das pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil que realizem transações controladas com partes relacionadas no exterior. A gente vai ver mais à frente aí o conceito de transações controladas, né? E também o conceito do que seria partes relacionadas. Bom, além dessas transações controladas com partes relacionadas, eu também tenho transações controladas quando essas transações são efetuadas por pessoa física ou jurídica, domiciliada no Brasil, residente ou domiciliada no Brasil, com qualquer entidade, ainda que parte não relacionada, residente ou domiciliada em país que não tribute a renda ou que tribute com alíquota máxima inferior a 17%. Então, o conceito, né, dos chamados paraísos fiscais, ele engloba, né? Primeiramente, eu preciso identificar aquelas localidades que não tributem a renda ou tributem a alíquota máxima inferior a 17%. Atualmente, a listagem existente, ela traz, né, uma tributação entre 17 e 20%. Né? Aí saberemos pela nova IN, né, se a Receita Federal vai publicar uma relação dessas localidades ou o próprio contribuinte vai precisar pesquisar, né, quando transacionar com uma determinada jurisdição, qual é a tributação vigente naquele país. Bom? Bom, vigência, já foi falado, 1º de janeiro de 2024, com opção facultativa a partir de 2023. Bem, o que seriam partes relacionadas? A legislação atual, ela traz o conceito de partes vinculadas. Alguns itens são muito semelhantes, né? Mas há itens na legislação atual que não são previstos na nova legislação, tá? Então, a primeira hipótese, as primeiras, né, melhor falando, é quando a gente trata de relações societárias, né? Ou seja, o primeiro caso ali, quando eu tenho relação entre controlador e controlada, ou então relação entre coligados, né? Quando a gente fala de controlador, é quando uma das partes participa com 50% mais de uma outra entidade, né? Então, aí é uma relação de controle. E coligada, eu posso ter uma participação menor do que 50%, mas eu tenho poder de deliberação, poder de voto, decisão, né, nas deliberações que são realizadas. Bem, o segundo exemplo de parte relacionada é quando efetivamente eu tenho a entidade, sua unidade de negócios, né? Caracterizado aí principalmente, né? Quando eu tenho matriz e filiais, né? Eu tenho essa unidade de negócio quando esta for tratada como contribuinte separado para fins de apuração da tributação sobre a renda, incluindo matriz
e filiais, tá? Tanto a matriz lá fora como a matriz aqui no Brasil. Geralmente, o controlador ele fica lá fora, a matriz fica lá fora. Esse é o desenho mais usual aí das empresas brasileiras, né? Terceiro exemplo de parte relacionada: as entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas ou que seriam incluídas caso o controlador final do grupo multinacional de que façam parte preparasse tais demonstrações se o seu capital fosse negociado nos mercados de valores mobiliários de sua jurisdição de residência, né? Então, aqui, quando eu falo de grandes grupos multinacionais, é a figura efetivamente, né, da consolidação dessas DFs, né? Então, eu tenho relação com entidades que estejam ali incluídas naquele conceito de consolidação. A entidade é a pessoa natural de que for cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, até o terceiro grau, de conselheiro, diretor ou controlador daquela entidade. Então, as relações, né, que são realizadas a nível, né, da administração, da direção ou do conselho de administração, se eu tenho o mesmo conselheiro em comum de ambas as empresas, se eu tenho o mesmo administrador nomeado para ambas as empresas que estejam transacionando, isso é muito importante, né? Então, a regra número 1, efetivamente, sou eu mapear, né, as transações controladas, né? Então, eu preciso entender qual é o grupo multinacional que aquela entidade faz parte, com quem ela transaciona, se as empresas, né, transacionadas, de acordo com seus atos constitutivos, eu tenho a nomeação de um mesmo administrador, se eu tenho um sócio em comum. Então, a primeira parte do trabalho de preço de transferência é esse mapeamento, né? As entidades, quando uma delas possuir o direito de receber direto ou indiretamente no mínimo 25% dos lucros da outra ou de seus ativos em caso de liquidação. Então, eu preciso fazer esse link das relações societárias, das relações de parentesco que podem existir, se eu tenho sócios em comum, né? As entidades que estiverem direto ou indiretamente sobre o controle comum, ou em que o mesmo sócio acionista ou titular detiver 20% ou mais do capital social de cada uma. Então, se eu estiver transacionando com uma entidade acima de nós duas, o mesmo chapeuzinho, o mesmo controlador final, eu tenho ali uma transação que é controlada para fins de preço de transferência. E, por último, as entidades em que os mesmos sócios ou acionistas, seus cônjuges, companheiros, parentes consanguíneos ou afins, até o terceiro grau, detiverem no mínimo 20% do capital social de cada um. Então, a medida provisória, ela se restringe a esses tópicos, né? Quando a gente faz uma comparabilidade com a legislação atual, ela, além de trazer, né, esse contexto de relação societária, né, ou de parentesco, ela também traz essa realidade para algumas operações trianguladas, né? Então, precisaremos aguardar não só a publicação da lei, como as normas da Receita Federal, para entender se essas operações trianguladas, como importação por conta e ordem, importação por encomenda, back-to-back, estarão também alcançadas, né, pela metodologia nova de preços de transferência, ok? Bom, e o que muda, né? Fazendo um parênteses aqui, um parâmetro, né? Uma comparação entre a Lei 9.430 de 96 e a medida provisória 1152 de 2022, né? Então, a legislação atual, a transação controlada, né? Importações e exportações de bens, serviços e direitos, bem como operações financeiras aí praticadas em empresas vinculadas ou, né, com paraísos fiscais, né? Então, no cenário atual, né, quando a gente fala de direitos, né, muito comumente aí caracterizados pelos pagamentos de aluguel, pelos pagamentos de licenciamento de software, né, os intangíveis, né, em sua maioria, né? Então, nós temos já essa previsibilidade. Pela legislação nova trazida aí no contexto da medida provisória, é qualquer relação comercial ou financeira entre duas ou mais
partes relacionadas. Então, não se restringe às importações e exportações de bens, serviços, direitos e operações financeiras, né? Eu tenho, no contexto da medida provisória, operações de garantia, eu tenho operações de reestruturação societária, eu tenho operações de compartilhamento de custos, né? Então, é muito mais abrangente do que a nossa legislação atual. Bem? Bom, falando da metodologia, né? A metodologia atual ela é muito caracterizada por margem fixas de lucro, né? Então, eu adoto um método que prevê uma margem de lucro fixa para aquela operação de importação ou exportação, independentemente do segmento de atuação daquela pessoa jurídica que está calculando o preço de transferência. Na nova legislação, nós não temos mais margens de lucros fixas. Eu preciso trabalhar com as margens reais das transações aí que serão controladas, que serão delimitadas, que traz um cenário real, né? Porque, por exemplo, nós nos deparamos aí com 2 anos de pandemia, né? E nesses 2 anos de pandemia, a legislação de preço de transferência brasileira ela não teve alteração em função da pandemia. E as empresas elas tiveram efetivamente uma queda, né, nas suas margens de lucro e muitas até tiveram prejuízo nesses 2 anos. Né? Então, isso não foi revisto para preço de transferência. No novo cenário, essas oscilações de mercado elas serão consideradas, né, no momento que eu comparo uma operação praticada, né, com uma operação comparável, né, como a gente vai ver adiante aí na forma de análise. Então, a nossa legislação hoje, ela é dotada de uma ausência de análise econômica, eu não tenho análise funcional, independentemente das condições de mercado, independentemente do segmento de atuação daquela pessoa jurídica, eu dou o tratamento de preço de transferência, como eu faria, né, em qualquer situação. Né? Eu não faço distinções, né, de períodos sazonais ou atividades econômicas. Já na nova legislação, a análise de comparabilidade ela é feita com base nas funções desempenhadas por aquela entidade, os ativos utilizados naquelas transações e os riscos assumidos nessas transações também, como a gente vai ver aqui nos 6 passos para a análise dos preços de transferência. Em relação ao método escolhido, legislação atual, aquele que trouxer o menor ajuste fiscal. Eu posso ir lá na IN 1312, fazer o cálculo com todos os métodos trazidos para as importações ou para as exportações e escolher aquele que vai trazer a menor adição às bases de IRCS. Na nova legislação, o melhor método é aquele que melhor representar a operação em análise. Então, vou ter que realmente navegar e ver se os métodos, né, a modelagem desses métodos, qual é o método que melhor performa na minha operação, tá? A ausência de disposições específicas para serviços e direitos, realmente a nossa legislação atual, ela é muito pautada em produtos, né? Nós temos métodos que o desenho ele é específico para produto, principalmente nas exportações. Já na nova medida provisória, né, eu tenho disposições específicas para intangíveis, serviços intragrupo, contratos de compartilhamento de custo, reestruturações de negócios e royalties, né? Então, nós temos aí seções específicas para aqueles fatos, aqueles eventos que são específicos também. Bom, como é que eu faço a análise dos preços de transferência nessa nova metodologia, né? Que a gente costuma dizer que é a metodologia dos 6 passos. Né? Então, trouxe aí uma análise um pouco mais apurada do que nós estávamos acostumados a fazer. Né? Normalmente, a gente ia na legislação, via uma metodologia, partia de um custo, aplicava uma margem, chegava lá no preço parâmetro, o preço aceito pelo FIS, comparava com o preço praticado naquela operação. Agora, né, nós temos aí uma complexidade um pouco maior. Né? Então, como passo 1, foi o que eu acabei de falar, identificação da transação controlada, né? Eu ter o desenho do grupo multinacional, quais são as entidades que estão transacionando. Ah, não são entidades do mesmo grupo multinacional, então deixa eu ver se está
situada num país que não tribute a renda ou tribute em alíquota máxima de 17%. Esse é o primeiro trabalho, a primeira força-tarefa que eu preciso fazer. Isso tanto com câmbios usuais, né, fechados lá pela instituição financeira ou pelas mesas de câmbio, né, as corretoras de câmbio, como também aqueles câmbios que normalmente eu pago via cartão de crédito. Isso também pode acontecer, né? Pode ser que eu tenha lá um licenciamento de software com uma Irlanda, que tem uma tributação interna de 17%. Então, esses são as nossas ameaças, as ameaças aos processos, né? Os câmbios que são realizados via cartão de crédito internacional, né? Normalmente, as empresas, elas delimitam as operações perfeitamente quando elas são transacionadas entre partes relacionadas. Agora, quando essas transações são realizadas com países com tributação favorecida, se eu não tiver um processo devidamente mapeado, né, estabelecendo a matriz de responsabilidades, eu não vou conseguir identificar, tá bem? Bom, do momento que eu tenho já a identificação da minha transação controlada, eu vou para o passo 2, que é o delineamento da minha transação, né? Que não necessariamente corresponde à sua natureza jurídica. Então, a nova legislação, ela traz esse toque, né, de essência sobre a forma. Eu preciso efetivamente entender o contexto operacional daquela transação, né? Porque, por vezes, o contrato ele é muito sucinto, ele é muito resumido. Então, ele não traz, necessariamente, todos os ingredientes que eu preciso para dar continuidade nos meus 6 passos, tá? Então, é importante aliar, né, a forma jurídica à essência da transação praticada, bem? Passo 3, identificação de transações comparáveis que tenham ocorrido sob condições arm's length. Então, mediante a metodologia trazida pela nova legislação, eu vou identificar qual é o método, né, que melhor se enquadra na transação em análise. Tá? Então, esse é um momento também de definição, após o desenho da transação, de qual é a metodologia que melhor performa a esse desenho da transação. Tá bem? Quarto passo, seleção do método mais apropriado e não mais a escolha do método mais favorável. Passo 5, escolha da parte testada e a qual o método será aplicado, né? Então, aí isso vai variar de acordo com o método que eu escolher, que a gente vai ver já já. E o último passo, realização dos ajustes à base de cálculo do IRPJ e ao valor das transações, né? Que esse também é um impacto novo. Até então, né, nós apurávamos o ajuste preço-transferência, fazíamos a adição lá na apuração do lucro real e da CS, né, e faremos agora em 2023, salvo se fizermos a adoção antecipada, e ponto final. Né? A nova legislação traz a obrigação de eu realizar esse ajuste ao valor das transações, ou seja, de forma que aquela insuficiência de receita gere um faturamento adicional à parte relacionada para que, né, nos períodos de apuração aí subsequentes, eu não mais tenha esse ajuste de preço-transferência. Bom, aí a gente vai percorrer agora um a um, né? Então, primeiro, que é a identificação da transação controlada, né? Que é a relação comercial financeira entre duas ou mais partes relacionadas, estabelecida ou realizada de forma direta ou indireta. Nós vimos que o indireto é quando eu transaciono com o país, mas acima de nós dois tem o mesmo controlador final, né? Incluídos os contratos ou arranjos sobre qualquer forma ou série de transações. Então, não necessariamente eu preciso ter um contrato, né? Por vezes a gente se depara com empresas aqui no Brasil explorando licenciamento de software estrangeiro sem pagar nada lá para fora, sem ter efetivamente um contrato vinculado a essa transação, a essa operação, né? Então, não necessariamente eu preciso ter um contrato, né? Partes relacionadas, transações controladas aí com partes relacionadas no exterior, naquele conceito que nós acabamos de verificar. Né? E paraísos fiscais,
aí a parte, mesmo que não seja a parte relacionada, do momento que esse país não tribute a renda ou tribute em alíquota máxima inferior a 17%. Bem? Passo 2, delineamento da transação controlada. Então, eu posso partir dos termos contratuais, análise dos documentos e da conduta efetiva das partes. Então, isso engloba contratos, o work order, né, a ordem de serviço, as notas fiscais são emitidas, invoices que são emitidas, enfim, o mapeamento de toda a documentação que delimita, né, ou esse pagamento ou esse recebimento exterior. Bem? Segundo, né, análise funcional, né, funções desempenhadas pelas partes das transações, ativos utilizados e riscos assumidos. Ou seja, dessa torta, né, vamos imaginar que essa transação seja uma torta, tem várias fatias. Quais são as contribuições, né, de cada parte? Quais são os direitos de cada parte? Essa análise é necessária. Quais são os riscos assumidos por cada parte? Quais são os ativos utilizados em cada parte? Né? Então, preciso saber quem leva a fatia maior da torta, né? Quem tem efetivamente a assunção maior de riscos, quem efetivamente tem um custo maior em função dos ativos utilizados, né? Bom, características específicas dos bens, direitos ou serviços objeto da transação controlada, né? Se é uma prestação de serviço, se é um ativo intangível, se é um ativo imobilizado, circunstâncias econômicas das partes e do mercado onde opera. Então, esse novo desenho de preço de transferência, ele me desloca efetivamente uma cadeira de tax e me leva para uma cadeira de um analista, né, de finanças, de indicadores financeiros, de performance de negócios. Né? Então, muda um pouco o contexto que a gente está acostumado. Né? Normalmente, a gente está muito acostumado a imputar fórmulas no Excel e fazer o cálculo por ali. Né? Agora, não, a gente tem que olhar mercado, tem que entender aquele segmento de atuação, contexto operacional, se for uma companhia aberta, ter condições de comparabilidade com outra companhia aberta do mesmo segmento, né? Para a gente chegar ao modelo ideal de preço de transferência. Estratégias de negócios e outras características consideradas economicamente relevantes que possam impactar esses preços, né? Tanto o preço praticado aí quanto o preço comparável, né? Passo 3, identificação de transações comparáveis. Né? Eu posso utilizar transações similares, não posso ter diferenças, isso já existe na nossa legislação atual, né? Diferenças de prazos de pagamento, né? Entre a transação controlada e a comparável, né? Elas precisam estar na mesma base para fins de comparabilidade, né? Ajuste será considerada a existência de diferença entre características economicamente relevantes, inclusive seus termos e condições e circunstâncias economicamente aí relevantes, ou seja, tem o prazo que eu pago aquela transação controlada de 60 dias, a comparável tem um prazo de 360. Então, obviamente, o valor presente dessas transações não é o mesmo, né? Porque eu tenho certamente indexadores financeiros impactando esses prazos de pagamento, né? E sempre levando em consideração a idoneidade, né? E a segurança dos dados e informações disponíveis, né? Os indicadores financeiros examinados sob o método mais apropriado inclui preços, quando eu falo de comparável de preço, margens de lucro, né? A gente tem metodologia que compara margens de lucro, índice, tem metodologia que compara divisão de lucro entre partes e outros dados considerados relevantes. Né? Vai ficar um pouco mais claro aí para vocês quando a gente falar dos métodos, que é o próximo slide. Bom, passo 4, seleção do método mais apropriado. E quais são os métodos trazidos pela medida provisória? O primeiro, que é o preço independente comparável, conhecido como PIC, ele já existe na nossa legislação atual. Né? Então, ele consiste em comparar o preço que eu pratico naquela transação com parte relacionada, né, ou paraíso fiscal, com preços que eu pratico com partes não relacionadas, né, para eu identificar se o preço efetivamente é um preço livre, né, de qualquer
favorecimento. O que eu preciso entender nessa comparabilidade, né? Se eu tenho ali ingredientes que possam distorcer, né? Se eu tenho efetivamente um desvio padrão ali na comparabilidade daquele preço, caracterizado por prazo de pagamento, se eu estou falando de produtos em relação à qualidade de uma embalagem, frete seguro, né, que precisam ser desconsiderados caso as condições comerciais de contratação de frete seguro sejam divergentes entre a transação controlada e o preço praticado. Esse exercício a gente já faz hoje para calcular o PIC. Não traz aí uma inovação, né? Só traz uma exigência maior do fisco. Mas, em tese, hoje, para a gente calcular o PIC, a gente também precisa fazer esse exercício, tá bem? Segundo método, preço de revenda menos o lucro. E aqui o trabalho de casa, né, que hoje a gente tem margens de lucro fixas de 20%, 30%, 40%, dependendo do KNAI dessa empresa. Na legislação nova, a gente não tem mais margens de lucro fixas, né? Então, eu preciso trabalhar com comparação de margem bruta da operação, ou seja, margem bruta da transação controlada e margem bruta da transação controlável, perdão, comparável, né? Então, eu vou comparar margens brutas, mas continuo o quesito comparabilidade, mas aí não é preço, e sim margem bruta, tá? O MCL, né, que é onde eu parto, né, que é o método custo mais lucro, né? Aqui, na nossa legislação atual, eu tenho custo de produção, né, lá no país de origem, mais lucro de 20%. A legislação atual, eu não tenho mais essa margem de lucro. Então, eu vou precisar entender, né, qual foi a margem de lucro obtida na minha transação partindo dos custos do meu fornecedor. Então, eu tive os custos, qual foi a margem de lucro obtida naquela operação. E qual é a margem de lucro obtida em uma operação comparável? Comparável. Então, mais uma vez, fazendo comparação de transações, né? A margem de lucro obtida, né, partindo do custo do meu fornecedor até eu vender o meu produto, e a margem de lucro obtida partindo do custo de um fornecedor, que seria uma parte não relacionada, ou um país que não seja enquadrado como país com tributação favorecida, né? Partindo dos custos desse fornecedor. Bem? Quarto método, né? Esses 6 que estão em azul, eles não existem na nossa legislação atual, por isso que eles estão em azulzinho, tá? O MLT, que é a margem líquida da transação, onde eu comparo margem líquida da transação controlada e margem líquida da transação comparável, né? Também eu tenho uma comparabilidade, só que não de preço, e sim de margem líquida. O MDL, onde eu comparo como a divisão do lucro ele ocorre no meu grupo multinacional e como a divisão do lucro ocorreria, né, num modelo comparável. Né? Então, vou ter que olhar muito para o mercado, né? Vou ter que buscar esses comparáveis no mercado. Se o comparável estiver na minha própria operação, tudo fica mais fácil. Né? Mas se o comparável não tiver como comparar dentro da minha própria operação, ou seja, eu vivo exclusivamente da minha parte relacionada. Então, eu só importo dela, eu só exporto para ela, eu não compro mais de ninguém, eu não vendo mais para ninguém. Aí fica um pouco mais restrito, né? Porque eu vou ter que trabalhar com variáveis de mercado. Se eu tiver um mercado aberto, demonstrações financeiras publicadas em bolsa, isso fica mais fácil, né? Porque eu posso buscar os dados lá da CVM ou da relação de investidores daquela empresa que é do mesmo segmento de atuação da minha, e ali trabalhar esses indicadores financeiros para fins de comparabilidade. Ah, mas eu não performei em nenhuma metodologia. Aí a legislação, né, a medida provisória, traz a possibilidade do contribuinte poder demonstrar, né, primeiro que ele vai precisar demonstrar que os demais métodos não produzem com resultados confiáveis, né, ou que não são aplicáveis à transação controlada. Né? E aí
o que o mercado comenta, né, que seria uma metodologia de avaliação de empresas, de valuation, enfim, né, os laudos que são utilizados para avaliação de empresa, mas a medida provisória ela não define, né? Então precisaremos aí aguardar as regras da Receita Federal. Bom, quinto passo, né, que é a escolha da parte testada, eu já escolhi o meu método e vou aplicar esse método, né, naquela transação comparável, né, para fazer efetivamente aí a comparação entre os preços praticados e o preço efetivamente aceito pelo fisco. Disponibilidade e confiabilidade de dados. A parte testada deve ser aquela em relação à qual há maior quantidade de dados confiáveis disponíveis. Então, usar dados de mercado precisam ser dados confiáveis, de banco de dados públicos, se for o caso, né? Ou então, demonstrações financeiras de companhia aberta, se a minha empresa estiver no mercado aberto, e simplicidade das funções desempenhadas. A parte testada deve ser aquela que desempenha as funções mais simples, ou seja, não utiliza ativos intangíveis complexos, né? Que aí a gente tem uma tratativa bem especial na medida provisória. Só voltando rapidinho aqui, né? Aqui na nova legislação, nós não temos a metodologia atualmente adotada para as commodities, né? Que é o PCI, né? É o preço de comparação nas importações, e o PSEX, que é o preço de comparações nas exportações. Para as commodities, que são aqueles preços cotados, né? A metodologia indicada é o PIC. Essa é a metodologia mais eleita, né, como mais apropriada para as operações que envolvam aí commodities, tá bem? E o sexto passo, né, que é a realização dos ajustes. O ajuste espontâneo, que é efetuado pelo contribuinte na apuração da base de cálculo do IRCS para adequação ao padrão Arm's Length, em 31/12, né? O ajuste compensatório efetuado ao valor da transação para adequação ao padrão Arm's Length até 31/12, né? Então, é o ajuste no valor daquele pagamento ou recebimento do exterior. E o ajuste primário, que é o efetuado pela autoridade fiscal, ou seja, a fiscalização identificou que o contribuinte não realizou o cálculo, né, dos preços de transferência. Então, esse cálculo e esse ajuste serão realizados através da fiscalização. E o secundário, que está em azulzinho aqui, até então, né, ele seria uma consequência do ajuste espontâneo ou compensatório, perdão, espontâneo primário, que seria um crédito à parte relacionada. Então, por exemplo, se eu tenho a exploração de licenciamento de software aqui no Brasil, e aí eu não tenho pagamento lá no exterior, é como se eu tivesse um mútuo, né, um empréstimo, aquele valor que eu deixei de pagar se tornaria um mútuo com a empresa lá de fora, aí devidamente, né, remunerado a juros. Só que, né, esse ajuste secundário, ele não perseverou no projeto de lei de conversão, né? Nós tivemos aí uma emenda onde não prevaleceu no texto final aprovado pelo Congresso, né? Então, no texto final aprovado pelo Congresso, nós temos ajuste espontâneo, ajuste compensatório e ajuste primário somente, ok? Bom, e aí falando de penalidades, né? Eu costumo dizer assim, olha, o mesmo cuidado que os contribuintes precisam ter no momento, né, de fazer todo esse passo a passo, né? Delimitar a transação controlada, que é o passo muito importante, né? Identificar toda e qualquer operação sujeita aos preços de transferência. Então, esse momento é importantíssimo, né? Realizar os cálculos, observar as regras previstas na legislação, apurar o ajuste, fazer adição nas bases de tributação, esse mesmo cuidado, essa mesma assertividade, eu preciso ter no momento que eu declaro isso na obrigação acessória. E qual obrigação acessória é essa? É a escrituração contábil fiscal,
que nós teremos que entregar, né, transmitir até julho, com uma perspectiva de prorrogação, considerando que a ECD foi prorrogada aí para junho. Normalmente, quando a ECD ela é prorrogada, a ECF também o é, né? Vamos aguardar aí o que nos reserva. Bem, então a ECF ela possui registros, né, que você reporta todos esses cálculos, né? Tanto a obrigatoriedade como o cálculo produto a produto, se eu estou falando de itens do estoque, do inventário, né? Então, o cálculo ele é realizado produto a produto, ou então, né, por tipo de serviço ou por tipo de direito, né? Atualmente bens, serviços, direitos e empréstimos, né? A nova legislação é toda e qualquer transação. Então, certamente, para a próxima entrega, que será em 2024, nós teremos aí a alteração dos registros da SF. Essa que a gente vai entregar agora é do ano calendário 2022. Então, a metodologia dos preços de transferência ainda é da legislação atual. A que nós entregaremos no ano que vem vai depender, né, se a empresa adotou antecipadamente as regras ou não. Muito bem. Para apresentação fora do prazo, né, da obrigação que reflete aí os preços de transferência, que é a SF, 0,2 por mês calendário ou fração, sobre o valor da receita bruta do período a que se refere a obrigação, né? Informações inexatas, incompletas ou omitidas. Aqui é que mora o grande perigo, né? A gente observa que muitas empresas, ao longo de anos, transmitem a SF com os registros dos preços e transferência em branco. Com essa nova legislação, né, como ela vai trazer um cenário totalmente novo, né, na relação fisco-contribuinte, certamente nós teremos aí novas ações de fiscalização voltadas para essa finalidade, né? Na semana passada, a Receita Federal do Brasil, ela divulgou o plano de fiscalização para 2023. A gente deve marcar um próximo aulão aí para falar de compliance. E trazendo, né, no seu conteúdo essa questão da adoção do cenário OCDE. Né? Então, isso já traz aí um indicador de que a fiscalização certamente trará novas ações voltadas para as empresas estarem ou não, né, reportando o cálculo dos preços de transferência. Considerando, né, que nós temos outras obrigações que também reportam dados de operações internacionais, e isso traz um grande risco para essas empresas que reportam esses dados em branco. Né? Então, hoje, no ambiente do SPED, a gente não tem, né, uma recorrência, pelo menos estatisticamente, não temos casos de aplicação de penalidade por erros ou omissões. Mas nesse novo cenário, não sabemos como isso vai acontecer. Né? Então, não podemos deixar de informar. Né? Então, 5% do valor da transação correspondente ou 0,2% do valor da receita consolidada do grupo multinacional do ano anterior que se refere às informações. E aí, só lembrando que a ECF ela também reporta o bloco W, que é o bloco onde eu informo os dados financeiros, né, dados do grupo multinacional, né, que totalmente se comunica aí com os registros dos preços de transferência. Bem, falta de atendimento aos requisitos para a apresentação da obrigação acessória. Aí eu falo mais de requisitos de sistema para geração da SF. 3% do valor da receita bruta do período a que se refere à obrigação. Falta de apresentação tempestiva de informação ou documentação requerida pela autoridade fiscal ou outra conduta que implique embaraço à fiscalização, 5% sobre o valor da transação correspondente. Então, quando eu realizo o cálculo, eu preciso ter toda a documentação que comprova os valores daquela planilha ou imputados em um sistema. Não basta eu ter o resultado final do cálculo, né? Às vezes a gente contrata consultorias externas e essas consultorias externas, elas
disponibiliza um relatório com ajuste que você vai fazer lá na apuração do lucro real. Mas não é suficiente, eu preciso ter a memória de cálculo, eu preciso entender a razoabilidade, o racional daquele cálculo, para que eu possa explicar isso para a fiscalização, né? E as multas terão um valor mínimo de R$ 20 mil e o valor máximo de R$ 5 milhões. Então, as penalidades elas são bem gravosas, né? Então, é importante que eu corra atrás desse prejuízo, né? Se eu estou aqui em 23, transmitindo a SF de 2022, com os registros de preço de transferência em branco, eu preciso ter aí um planejamento para rever esses últimos 5 anos, refazer esses cálculos, né? Na verdade, fazer esses cálculos e retificar essa SF, né? Antes que essa nova legislação entre em vigor, porque certamente em 2024 o plano de fiscalização ele vai atuar muito nesse sentido, né? Então a gente precisa se preparar para esse momento. Bom, e aí para a gente finalizar, né? E a gente abrir aqui para pergunta, fazer os comentários finais, né? A gente não poderia deixar de comentar que a medida provisória ela prevê uma flexibilidade na aplicação de penalidades, né? Então, dependendo da conduta do contribuinte e da característica do auditor fiscal de atendimento, né? Caso a autoridade fiscal discorde da determinação da base de cálculo do IR e da CS, o sujeito passivo poderá ser autorizado a retificar a declaração e a escrituração fiscal respeitada as seguintes premissas, né? Então, se você for bonzinho com a fiscalização, ele pode flexibilizar a retificação da SF do momento, né? Principalmente se você comprovar que o seu cálculo não resultou em ajuste, não houve dano erário, ou seja, você não deixou de recolher imposto, né? Não ter agido contrariamente a ato normativo, interpretativo ou vinculante da administração tributária, ter empreendido esforços razoáveis para cumprir o disposto na legislação, ter sido cooperativo perante a Receita Federal do Brasil, inclusive durante o procedimento fiscal, e ter os critérios adotados pelo sujeito passivo para determinação da base de cálculo coerentes e razoavelmente justificáveis, né? Mesmo que você tenha já um cálculo que não tenha resultado ajuste, né? E se o fiscal ele não concordar, ele desqualificar, normalmente ele concede um prazo para você apresentar um novo cálculo, e do momento que você seja cooperativo com o fiscal, você pode aí sim retificar a sua declaração mediante autorização dada por ele. Bom, e para a gente finalizar aqui a parte dos slides, né, nós temos, né, nesse novo modelo de preço de transferência, os chamados APAs, ou procedimento amigável, né? Ou seja, nós temos no site da Receita Federal, quando a gente busca MEP, MAP, né, a gente tem o manual do procedimento amigável, onde é uma linha de mão dupla com o fisco, para que haja aí a aprovação de modelos de preço de transferência, ou traga um conforto, né, para o contribuinte de que ele está efetivamente adotando o procedimento correto. E o processo de solução de consulta, né? Além do procedimento amigável, nós temos hoje um processo específico para preço de transferência, onde o contribuinte ele pode colocar ali naquele requerimento, né, um modelo de cálculo, né, para que o fisco ele traga essa tranquilidade de que ele está no caminho certo. Tá bom? O único problema do processo de consulta é o valor das taxas. Na medida provisória, trouxe a taxa de 80 mil aí para a consulta inicial, né? E de 20 mil reais no caso de pedido de extensão da validade da resposta à consulta. Lembrando que sempre que a gente tem um processo de consulta, no período em que essa consulta ela está ainda pendente de decisão final por parte da Receita Federal do Brasil, eu tenho a chamada suspensão do crédito tributário, ou seja, o fisco ele não pode me autuar, né? Quando há
efetivamente a resposta, o parecer do fisco, aí eu preciso entender, o que eu estava fazendo estava correto? Sim, ótimo, né? O que eu estava fazendo estava correto? Não, tem que seguir a orientação do fisco e fazer as devidas retificações. Bem? Bom, e aí a grande pergunta, né, que não quer calar, é a seguinte, né? Bom, diante, né, dessa mudança, qual é o melhor modelo, né? Qual é o melhor modelo a ser adotado, né? Não existe receita de bolo, efetivamente não há, né? O que a gente sempre recomenda às empresas é que efetivamente seja feito um diagnóstico, né, dessa nova legislação, com base aí, na metodologia que seja mais adequada, ou através de comparação de margem bruta, ou através de comparação de margem líquida das operações, ou através da comparação de preços, né? O que for mais factível. E comparar com a metodologia atualmente vigente, né? E prevista na Instrução Normativa 1312/2012, né? Infelizmente, a gente não tem, assim, a expectativa é que esse novo modelo ele seja melhor para o contribuinte, do momento que eu trabalho com margens de lucro reais, margens líquidas reais daquela operação, né? Mas isso vai depender muito, né, do segmento de negócios que a empresa tenha, e aí só mesmo arregaçando a manga, né? Fazendo o diagnóstico da nova legislação para identificar se esse modelo seria melhor ou não. Agora, um ponto importante a ser avaliado nesse diagnóstico para as empresas que efetivamente realizam pagamento de royalties para o exterior, ou porque utilizam uma marca, ou porque têm um licenciamento de software, ou porque utilizam uma patente, eu tenho uma regra de indedutibilidade para esses royalties do momento que eles tragam, né, a dupla não tributação, ou seja uma despesa dedutível no Brasil e uma receita não tributável lá fora, né? Então, eu preciso também, de acordo aí com base nos acordos de dupla tributação, entender se esses pagamentos de royalties poderiam ou não se enquadrar nessa situação, né? Caso se enquadrem, aí eu poderia ter um problema logo na largada, né, para adotar essa nova metodologia, né? Visto que os critérios de dedutibilidade de royalties hoje são diferentes, né? Então, esse é um ponto bem relevante aí na minha análise, legislação atual versus nova legislação para o 2023. E, obviamente, aguardando também aí a publicação da nova instrução normativa para qualquer esclarecimento adicional que a medida provisória ela não traga, né? Bom, e aí eu gostaria de saber se vocês, né, na experiência que vocês têm, se vocês querem colocar alguma dúvida, como é que esse trabalho tem sido realizado aí nas empresas que vocês atuam? Então, professora, eu não trabalho com transfer price, mas pelo que eu sei, a empresa deve aderir só a partir de 2024. Uhum. E eles estão estudando, né? Estão com a consultoria, vendo toda essa parte aí, acompanhando através dessa consultoria, para ver qual vai ser os impactos. Sim, sim. Esse é o procedimento ideal, né? É assim, como a adoção antecipada ela está prevista para setembro, é o tempo efetivamente de analisar todos os textos legais, avaliar isso na prática das transações realizadas pela entidade, né? E efetivamente adotar caso, né, a legislação nova traga um ganho, né, comparado às margens de lucro atualmente aplicáveis. Porque, por exemplo, quando a gente fala do PRL, né, onde a gente compara a margem bruta das operações, o que a gente tem hoje, a indústria farmacêutica, o PRL na legislação atual, a margem de lucro é de 40%.
e nem sempre o segmento alcança essa margem de lucro, né? Então, por vezes, a gente não vê na prática a margem de lucro imposta por aquela metodologia. Então, esse é um cenário positivo, né? Onde efetivamente eu vou trabalhar com as margens efetivamente praticadas pela pessoa jurídica e o mercado que ela atua, né? Por outro lado, traz um esforço maior, um desafio maior do profissional que está à frente dessa análise de conhecer o mercado, né? De conhecer o contexto operacional onde aquela empresa ela exerce sua atividade. Então, esses são os nossos grandes desafios, né? E a vantagem também da nova legislação trazer alguns pontos, definições para algumas operações que são realizadas que a legislação atual não traz. Então, eu tenho capítulo para compartilhamento de custo, serviços intragrupo, intangíveis, reestruturações societárias, garantias, né, que é muito comum em alguns segmentos, como, por exemplo, indústria automobilística, né, que a gente compra o veículo e, efetivamente, dentro daquele valor de venda, nós temos embutida a figura da garantia, ou quando uma das entidades, ela oferece, né, dentro daquela transação, o seu nome com esse título, né, de garantidor daquela operação. Então, a gente precisa fazer isso o quanto antes, né? Essa análise da nova legislação em detrimento à legislação atual, para identificar se 2023 eu permaneço na atual, se eu vou para a nova legislação, e até mesmo para que em 2024 a minha precificação esteja adequada ao novo modelo, para que eu não precise fazer o ajuste secundário no decorrer, na verdade, o ajuste no preço da transação no decorrer de 2024, né? Eu já começo o 2024 com o valor da transação devidamente ajustado, né? De preferência que não dê ajuste de preço de transferência. Bom, então essas foram as minhas considerações, né, sobre a medida provisória, né? Possivelmente nós voltaremos aqui para uma segunda rodada quando nós tivermos a instrução normativa da Receita Federal. E aí eu gostaria de informar vocês que no site, né, no portal do Tax Learning, nós já temos o curso em videoaulas com um módulo da medida provisória, estratificando, né, um pouco mais no detalhe o que a gente falou aqui, falando especificamente, né, de todas as sessões aí da MP, falando de serviço interagrupo, falando de compartilhamento de custo, fazendo uma comparação entre as legislações. Então, o curso da plataforma, o intuito é tratar metade dele da legislação atual e metade dele da legislação trazida pela medida provisória, tá? Então, todo ele dividido em videoaulas. Então, não é ao vivo, é videoaula. E no dia 28 e 29 de junho, haverá um curso, aí sim, ao vivo, pelo Simpla, né, lá na plataforma Simpla, com a abordagem da nova legislação. Serão 8 horas, né, dia 28, dia 29, das 18 às 22 horas, um curso ao vivo, online, pela plataforma Simpla, aí, tratando de preço de transferência. E lá a nossa ênfase vai ser na nova legislação. Então, significa dizer que se o aluno ele não lidou com preço de transferência, o curso da plataforma ele atende melhor, porque ele traz a legislação atual e o módulo tratando da nova legislação. O curso do Simpla, o ao vivo, online, o intuito dele é mais a legislação nova. Então, ele não vai falar dos conceitos, né, primordiais de preço de transferência, porque a abordagem dele, especificamente, é a legislação nova. Nós esperamos que até lá, né, nós tenhamos aí tanto a conversão em lei, como também a nova IN, né, justamente para a gente complementar, né, o conhecimento, né, necessário, né, para essa força-tarefa que será esse novo cenário aí de preço de transferência do Brasil. Tá bem? Bom, mais algum apontamento, alguma dúvida que vocês queiram colocar?
Não? Então, eu agradeço a participação, né? Divulguem aí seus colegas. Esse aulão ele será disponibilizado aí na próxima semana lá no canal do YouTube. Né? Então, como eu falei no início, né, do aulão, quando vocês acessam www.texlane.com.br, lá no finalzinho vocês têm o link para todas as redes sociais e o endereço também do nosso canal do YouTube. Né? Então, todos os aulões ficam salvos lá para quem, porventura, não tenha tido tempo, disponibilidade de estar aqui presente como vocês estão. Tá? Mas agradeço muito pela presença de vocês e espero encontrá-los aí em outra, na verdade, encontrá-las, né? Em outros aulões. Tá bem, pessoal? Muito obrigada e boa noite a todos. Obrigada, professora.